Glória a Deus, louvado, exaltado o nome do Senhor. Saúde a todos, sua paz, Senhor. Ouvintes da oração, bom dia. Oração não, devocional, né? Quero pedir desculpas pelo atraso aí da devocional, mas eu não poderia deixar de postar. Depois da madrugada da oração, tive dificuldades para dormir. E quando eu dormi, acordei um pouco tarde, mas eu não poderia deixar de falar a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã, no qual, depois que eu orei ao Senhor, né, intercedi pelas vossas vidas, pelas almas, o Senhor me deu Salmos 86. Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Eu creio que Deus vai nos responder, não muitas vezes no sim daquilo que nós queremos, porque esse salmo é um salmo muito interessante, que vai justamente retratar, louvado, exaltado o nome do Senhor, a perda de Davi mediante o filho com Betseba, glória a Jesus. E às vezes a maneira de Deus responder na minha vida, na tua vida, é diferente da nossa perspectiva, né? Às vezes você está querendo situações que aconteçam na nossa vida, ou você na sua vida, eu na minha vida, você na sua vida, que Deus, você vai entrar em propósito, você vai entrar em campanha, você vai, aleluia, fazer, louvado, exaltado no Senhor, o que é necessário, que nós já sabemos o que alcança ao reino dos céus, mas o retorno da resposta pode ser diferente daquilo da nossa perspectiva. Talvez para nós, no momento, é negativo, mas para Deus é positivo, porque a gente não sabe qual é o melhor para nós. E vai dizer assim, ó, inclina, Senhor, os teus ouvidos. Ouve-me, porque estou necessitado, aflito. Ele está dizendo a situação da sua alma. A necessidade, quer dizer, carência, quer dizer, aquilo que precisava ser preenchido. Aflito era um momento que ele estava vivendo de aflição. Momento que ele não estava conseguindo ter a estabilidade. Mas interessante que Deus está falando sobre estabilidade, né? A aflição nos deixa instáveis, o nosso emocional instável. E vai dizer, guarda a minha alma, pois eu sou santo. Ele diz assim, eu sei, Senhor, que na trajetória da minha caminhada, eu fiz coisas que te agradaste. Então, aleluia, ele sabia que ele santificava seu Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus não vai dizer para uma pessoa que ele é amigo ou amiga, o segundo o coração dele. No caso, na Bíblia só existe Davi. Você vê, Moisés era amigo, não existe. E outra pessoa que o Senhor chamou como amigo só foi João, o discípulo, né? E ele deixou também escrito: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e que me ama não é só servo, mas passa a ser o meu amigo. Mas homem segundo o coração de Deus só foi Davi. Então ele tinha algo particular. É igual eu, é igual você. Deus sempre tem algo particular que alegra os olhos, o coração de Deus em nós, né? Nós não só temos coisas ruins, nós temos coisas boas, porque as coisas ruins nós estamos lutando dia após dia para sair de nós, as lepras, os carrapichos, a ovelha que anda muito no batagal, ela anda cheia de carrapicho, né? E precisa ser tirado, precisa ser tosado, aquela lã, né? Aquela lã precisa ser limpa, precisa ser colocado óleo para não vir abelhas, né? A moscas, na verdade, para que venha ali sentar e colocar feridas, entrar no ouvido, que são os comichões, né, que impede muitas vezes a gente ouvir a voz de Deus. Então, louvado, exaltado o nome do Senhor, mas chega um momento que o pastor ele vai fazer o tratar dessa ovelha. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Quando nós vamos no monte, quem já foi no monte sabe, nós passamos pelo mato, quando a gente retorna para ir para nossas casas, se a gente, que é o homem que vai, se olhar para cá, só vai ver carrapicho. Se a mulher que usa saia longa, né, somente quem usa saia longa, eu uso, né, a maioria parte das minhas saias são longas, são pouquíssimos que são abaixo do joelho, né? Se eu tiver o que uma, acho que só uma ou duas,
Louvado, exaltado o nome do Senhor assim que eu saio. Não, 3, abaixo do joelho. Então, aquele carrapicho vai pegar na nossa roupa. E o que é que a gente faz? A gente tira. Porque a gente não quer identificar para outra pessoa que nós estávamos no mato, não é assim? O que Deus quer dizer com isso? Nós também é necessário tirar as mazelas, os carrapichos do Egito, né? Que a gente não quer caminhar na presença, quem quer alcançar o céu, não quer caminhar na presença do Deus, aleluia, com carrapichos do Egito, com coisas do Egito. Aí você está falando assim, missionário, quer dizer que é roupa, maquiagem? Não, não é roupa, não se refere à roupa, não estou se referindo à maquiagem, não estou se referindo à maneira, porque até então Deus fala que tudo que tem que ser com ordem e decência, né? Eu tenho que saber me vestir decentemente como mulher de Deus, um homem tem que se vestir decentemente como homem de Deus, com pudor, porque Deus fala que se nós a maneira que nós nos vestimos, escandalizar o irmão, ou escandalizar a irmã, ou fazer o irmão em pecar, eu já sou pecadora. Então eu tenho que saber como me vestir, como me portar diante do Senhor, diante dos homens, como representante. Quando a gente vai para uma audiência no fórum, você não entra de qualquer maneira. Você não entra de bermuda, você não entra de camiseta, você não entra de camisa, não, você não vai para lá com um decote mostrando os seios, não é? Você não entra lá com short decepando a bunda, você não entra com mini saia, porque você sabe que lá tem regras e leis, né? Então, no reino dos céus, ele também, por isso ele falou assim, ó, a mulher, o traje da mulher tem que ser com ordem e decência. Ordem e decência. Se sua roupa não escandaliza ninguém, e você está guardando o seu corpo, não está o corpo à mostra no sentido de luxúria, que a luxúria ela é um espírito de sensualidade. É tudo a maneira como você veste a intenção do teu coração. É que Deus conhece. Então, eu não estou aqui para falar sobre roupa, eu estou falando de questão de são carrapichos que precisa sair do Egito. O que precisa sair do Egito? Quando Deus falou assim, olha, que os fariseus, vão ser os teus discípulos, comem sem lavar as mãos. Aí sabe o que o Senhor falou? Porque eles estavam com fome, pegou as espigas e começou a comer. Aí Jesus vai e fala, olha, o que entra não contamina, mas o que sai. Então, esse carrapicho que eu me refiro é o que Jesus falou para os fariseus. O que procede do coração, prostituição, avareza, mentira, engano, falsidade, falsa testemunha, calúnia, né? Então, são situações que Deus, é sensualidade, coisas que procedem do coração. Então, é esse carrapicho que nós precisamos tirar, que nós precisamos pedir a Deus para nos libertar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha uma fragilidade. Louvado, exaltado o nome do Senhor, ele cedeu essa fragilidade. Missionária quer dizer que eu estou na presença de Deus e eu não estou liberto. Quando você entra na presença de Deus, é que começa a sua libertação. É que começa a minha libertação. Se eu olhar anos atrás, desde 2015, o que Deus já fez na minha vida, na área de libertação, e há mais coisas a serem feitas, como se diz aí no ditado, não está no gibi, né, que são revistinhas de história. Então, Deus, cada um tem o seu processo. Uns são rápidos, outros são mais lentos, mas aqui, Davi, ele vai implorar ardentemente a Deus. Ele ficou sem comer, ele ficou sem beber. Eu quero dizer que tem situações da nossa vida que jejum, oração, Deus ele não vai atender, porque ele pediu para Deus atender. E às vezes Deus vai atender não na minha perspectiva. A perspectiva de Davi era que Deus deixasse o filho dele vivo, o filho que foi, aleluia, consequência do pecado. Eu quero dizer que aquilo que é consequência do pecado, Deus tira. Deus não deixa no âmbito. Deus não deixa a raiz do pecado ali. Louvado, exaltado o nome do Senhor. A missionária quer dizer que Deus tem que matar todos os filhos
daqueles que de repente concedeu, aleluia, um filho para o adultério. Não, irmãos, porque a criança é inocente. Quem cometeu o pecado foi Davi e Betseba. Somente Davi, porque ele, como rei, todo rei que requeria uma mulher tinha que obedecer. É tanto que mandou buscar ela. Lá veio, ela estava debaixo de uma ordem. Que as pessoas pregam muito sobre Betseba de forma negativa, mas quem estava verdadeiramente desejou, aleluia, Betseba não foi Betseba que desejou Davi, não. Quem desejou Betseba, o que desejou Davi não foi Betseba, que desejou Betseba foi Davi. Né? Então, às vezes, as pessoas querem distorcer a palavra de Deus para dizer que ela era isso, que era aquilo, mas ela estava debaixo de uma ordenância, porque o rei naquela época que decretava até matar profeta poderia matar, né? Quantos o rei Ezequias mandou matar? O rei Ezequias mandou matar profeta. E agora eu não me recordo o nome dele, que ele fugiu, Jeremias fugiu, mas ele mandou buscar lá e matou, entendeu? Então, o que Deus quer dizer com isso? Que ele clamou, tá? Clame. Errou, você louvado, exaltado no Senhor, fez o que não agradava a Deus. Eu quero dizer que tudo que eu fizer e você fizer vai ter consequência do nosso pecado. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos jejuar, porque isso nós queremos a graça, só que Deus alcançou a Davi com a misericórdia e com a graça da Betseba, mas Deus tirou, e Deus fez ele sentir dor, né? Qual foi a dor que ele sentiu do pecado? Aleluia. Foi, além da espada, perdeu seu filho. Além, é terrível quando Deus diz um não, não é assim, porque Ele é o nosso Pai. Você que é pai, você que é mãe, agora eu que vou ser mãe, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nova experiência que o Senhor está permitindo eu passar na minha vida. Estou gestante, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma pessoa que não poderia gerar filhos, né? Estava com a madre cerrada, estéril, micropolicístolo nos ovários, não tomava medicamento nenhum, né? Louvado, exaltado o nome do Senhor, esperando em Deus, a promessa em Deus, e Deus cumpriu. Mas há situações nas nossas vidas que o Senhor ele vai nos ensinar, e às vezes vai ensinar com percas. Davi foi com percas. Então, como um pai fala para um filho não, o filho não chora, não é assim? Eu, por exemplo, agora a Rebeca, quando nascer, não tiver um entendimento que eu disser um não para ela, para o bem, ela vai chorar. O seu filho, quando você diz um não, ele vai chorar. Quando diz um sim, ele não se alegra. Às vezes até um abraço, um beijinho na mãe, no pai, às vezes não dá nada, não é assim? Não é assim, às vezes Deus faz algo por nós e a gente vai levando aquilo ali normal, não agradece, ah, meu Deus, muito obrigada, não tem aquela alegria de alegrar o coração, de gratidão ao Pai por aquele sim. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo sim. Às vezes a gente está acostumado com tanto sim de Deus que a gente leva normal, é igual um filho. Mãe, eu posso ir ali? Pode. Pronto, já vai. Mãe, eu posso ir ali? Pode. Aí quando você assim, não pode, ele vai estacionar. Quando você começar a barreirar ele, ele vai começar a estacionar. Poxa, sai, não dá um abraço, não dá um beijo, mãe, bom dia, pai, bom dia. Ó. Hoje em dia, os filhos não dão bênção. Eu vim de uma criação, mesmo com 39 anos, que meus pais me ensinaram a dar bênção. Bença mãe, bença pai, bença avô, bença avó, bença tio, bença tia. Hoje os filhos falam para o pai e para a mãe, meu Deus, me ajude a Rebeca, me ajude o próximo Samuel, né? Porque eu vou ensinar. Agora, se lá na frente eles não quiserem me pedir bênção, é uma coisa, mas eu vou ensinar aquilo que foi edificante para a minha vida, que é um sinônimo de respeito. Hoje os filhos chamam os pais pelo nome, não chama nem de pai nem de mãe, né? Então são circunstâncias que os filhos hoje estão mudando. E não é diferente quando a gente começa a mudar com o pai também muda com a gente. Ou seja, quando nós começamos a mudar com o nosso Deus vai mudar também com a gente. É consequência.
Agora, veja uma casa que tenha 3 filhos, ou 2 ou 4, não sei. Um filho que sempre é prestativo ao pai. Quem o pai vai ficar mais prestativo? Com aquele que é prestativo. Aleluia! Porque está sempre ali prestativo com ele. Sabe? Sempre ali no respeito com ele, no temor, né? O pai vai deixar de amar aquele filho que não é prestativo? Não, não pode. Mas quando você vai comprar algo, o que é que você lembra? Daquele que é mais prestativo, daquele que mais cuida de você, daquele que mais te ama, daquele que mais te diz bom dia, mãe, bom dia, pai. O que Deus quer dizer com isso? Se eu acordo, eu tenho que ser primeiramente a prestativa ao meu pai. Deixa eu nos repreender um pouquinho aqui. Prestativa ao meu pai celestial, que fez eu deitar, dormir e acordar. Aleluia, e você também. E depois, aleluia, ser prestativo com o que está à nossa volta. Ser prestativo, honrar meu pai, minha mãe, né? Eu, quando às vezes não ligo para minha mãe, talvez você seja uma pessoa que não seja tão prestativa aos seus pais. A palavra de Deus vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se o dia se prolongue, estou distante, ligue. Mãe, mande uma mensagem, como é que a senhora está? Se você tem costume de dizer, bença mãe, bença pai, né? Na Bahia a gente fala, bença maninha, bença painho, não é assim? Então, eu não sei como é que você fala, mas não deixa você falar com a sua mãe. Quando às vezes eu não consigo falar com a minha mãe por telefone em ligação, com meu pai, nós temos um grupo só da família, entre nós 5. Nós 5 apenas, só é nós 5. E eu falo, mãe, bom dia, estou bem. Então Deus está te orientando a você ser prestativo para ter resposta de Deus. Seja prestativo com Deus. Chame a atenção de Deus. Esteja em comunhão com Deus. Davi, ele sabia que ele necessitava estar em oração, mas a resposta dele foi ao contrário da sua perspectiva. Eu quero profetizar que o Senhor, na sua vida, venha te dar a resposta daquilo que te aflige, sendo na tua perspectiva ou fora da tua perspectiva, mas que eu e você não fique sem resposta. E vai dizer, ó, aqui, ó, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Ele sabia que o nosso Deus é um Deus perdoador, mediante o arrependimento, e abundante benignidade para todos que te invoca. E vai dizer, dá ouvido, Senhor, a minha oração, atende as vozes das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Ele sabia que ao clamar a Deus, o Senhor responderia. E qual foi que Deus respondeu? A não dando vida ao filho dele. Dolorido, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele blasfemou, ele questionou, ele entendeu que a morte do seu filho dele foi para ele, foi resposta de Deus. O melhor, mas depois veio Salomão. E o próprio Deus falou que seria Salomão que seria o sucessor do reino. Deus tirou o opróbrio de Betseba. Eu quero te dizer que Deus vai tirar o teu opróbrio. Vai tirar o meu opróbrio em meio quando nós erramos e nós estamos em humilhação e nós aceitamos a consequência dos nossos pecados e aceitamos o não de Deus. E às vezes você assim, acabou, eu estou cortado, cortada da presença de Deus. Deus vai fazer gerar frutos escolhido por Ele para que venha, aleluia, suceder a minha vida, a tua vida e venha alegrar o meu coração, o teu coração. Amém? Deus abençoe. Fique com esta palavra devocional grandíssima. Ficou grande, mas a prova é o Senhor a ministrar os nossos corações esta palavra. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que nós possamos receber a resposta do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.